galera da fé, filhos amados do Pai Celestial. Eu queria falar em poucos minutos sobre a graça e a lei. Bem, a Bíblia não diz que a lei de Deus é ruim, não, de forma alguma. A lei é boa, a lei ela nos aponta, nos mostra o que é certo e o que é errado, mas acima da lei está a graça de Deus em Cristo. Veja que a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 1, fala que nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E no versículo 17, fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então Jesus ele veio nos trazer a graça. Jesus veio nos trazer a verdade. A graça não é libertinagem. Algumas pessoas confundem a graça com libertinagem. Mas a graça, ela ama o pecador. A graça de Deus em Cristo Jesus, ela não imputa os nossos pecados. Apesar que a graça, ela não é conivente ao pecado, né? A graça de Deus, ela restaura o pecador. Ela não acusa o pecador, mas ela restaura o pecador. Ela traz o pecador para perto de Deus. Sabe? A lei, ela nos mostra, ela nos aponta ao nosso pecado. Uau! Mas a graça nos leva a um lugar mais alto. A graça, ela nos leva para perto do Pai. E nesse lugar da graça, que Deus quer que possamos estar, no lugar que nós somos aceitos, sabe? A graça de Deus é toda a suficiência de Deus vindo ao nosso encontro. Graça significa, um dos significados da graça é o favor imerecido. Ou seja, eu merecia estar na cruz, eu merecia o pecado, eu merecia a condenação, mas Jesus, ele veio no meu lugar. Jesus foi o nosso substituto legal, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, pela graça, eu sou justiça de Deus. Eu me tornei filho de Deus, filho amado do Pai. O que é isso? É a graça de Deus em Cristo. Eu não mereço, não é nada, a graça não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o que Cristo fez. A graça, ela sempre vai querendo receber como filho, mas a lei sempre vai querer apontar nossos pecados, apontar nossos erros. Mas em Cristo, tudo foi apontado nele, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados. Veja que o pecador, ele precisa da graça. Quando a mulher adúltera, ela foi a Jesus, ela precisava da graça. E a graça absolveu aquela mulher. Mas Jesus não foi conivente com o pecado daquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, e pela lei ela precisava ser apedrejada. Mas Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas foram saindo de perto daquela mulher, e Jesus disse, mulher, onde estão teus acusadores? Nem eu te acuso. Então a graça, ela não acusa. A graça, ela nos traz para perto de Deus. Mas não significa que eu vou viver uma vida dissoluta no pecado. Não, porque depois que você conhece a graça de Deus em Cristo Jesus, você não sente nem vontade de estar no pecado. Porque a graça é mais prazerosa. É estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido antes. É estar diante de Deus como filho amado. É estar diante de Deus com a sua real identidade, que é a identidade do Pai. Isso é a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Jesus. Tem muita gente pregando Jesus e seguindo Moisés, querendo colocar um jugo nas pessoas de acusação pelos seus pecados. Não, a graça nem é conivente com o pecado e a graça nem fica acusando o pecado. A graça é uma porta aberta que se chama Jesus, onde todos têm acesso a Ele pela sua graça inefável, pelo seu amor incomparável. Okay? Então, a graça, Jesus disse àquela mulher, olha, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, a graça não nos dá o direito, a liberdade. Nós temos sim o direito de fazermos o que quisermos por causa do livre-arbítrio.
Mas a graça, ela nos molda tanto, ela nos amarra tanto a esse amor de Deus, que o nosso prazer é desfrutar, sabe? Desse relacionamento de amor. E que eu não sou acusado quando eu falho, eu não tenho uma consciência de pecado, de ficar o tempo todo como um pecador miserável, que não fui aceito por Deus, e se eu errar, Deus fica, na graça não tem esse pensamento de, se eu errar, Deus vai lá e riscar meu nome e ficar zangado comigo. Não, a graça eu sou aceito, na graça eu sou filho, embora eu errando, eu peço perdão, eu vou andar na rota e não vou desistir. A graça é uma porta aberta, larga, onde eu entro e não saio mais de lá, porque é prazeroso ter contato, com o nosso Pai. É um relacionamento de amor, não é de lei de regras. Sabia? Uma pessoa uma vez disse, é bom fulano estar em um local em que se exija dele que ele seja um cristão, que ele seja um crente. Eu disse a ele, olha, se essa pessoa ficar nesse lugar, ela pode morrer. Porque, de certa forma, se alguém está num lugar que exige regras para que ela fique no Evangelho, não estou dizendo que o Evangelho é dissoluto, sem regra, não é isso, entenda. Mas existem alguns lugares que as pessoas estão mais pelas regras do que pelo amor, do que pela consciência de filho e da graça. E termina que quando essas pessoas falham e erram, elas são expulsas, elas são, elas não concordam que elas falhem, sabe? E eu não concordo com cigarro, com bebida, com essas coisas, eu não gosto, nunca fumei, nunca bebi, mas nesses lugares em que algumas pessoas vão, achando que é pela lei que ela vai ficar no Evangelho, se essas pessoas errarem, elas vão ser expulsas, porque a lei expulsa, mas a graça ela acolhe o pecador, sabe? Então aquilo que deveria dar vida traz morte, traz condenação. Isso é o ministério da lei, morte e condenação, mas a graça é absolvição e é amor, sabe? Então, em vez de ajudar, vai piorar. Mas se essas pessoas vão para um lugar em que elas são aceitas, não sendo conivente com o pecado delas, repito, mas que elas são aceitas como filhas e que elas são tratadas pelo Espírito Santo, onde elas são ensinadas a ter uma vida no Espírito, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de um relacionamento debaixo da graça. Cara, essas pessoas nunca vão querer deixar o Senhor Jesus, elas nunca vão querer deixar de viver esse evangelho que é massa, que é top, um evangelho que é o que é evangelho? É um relacionamento com Jesus. A graça é uma pessoa em Cristo, Cristo é a graça de Deus. Estamos nesse tempo da graça, então aproveita esse tempo da graça para ter intimidade com Deus, para viver para a sua família, para viver com seus filhos, para viver em paz com as pessoas e desfrutando da maior viagem da sua vida, que é entender que em Cristo Jesus você foi aceito. Sabe, estou olhando agora para o céu. Como é bom viver como o aceito de Deus em Cristo. Em Cristo nós fomos aceitos para viver a vida de Deus. Uau! Oh, aleluia, Pai. Como é bom viver a vida de Deus. Como é bom viver livre da condenação, livre do julgamento. Sabe quantas pessoas estão mesmo na igreja, em Cristo, elas estão com a mentalidade de lei, que ela não pode errar. Não, cara. Você já foi aceito em Jesus. Não são as suas falhas que vão anular o que Jesus fez. Se você errar, volta para o caminho, volta para a rota e continua. Sabe por quê? Nós somos filhos da graça de Deus em Cristo Jesus. Tem uma vida em Deus, uma vida mergulhada em Deus. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Já é. Tamo junto. Desfruta dessa graça. Cara, vive sem condenação. Porque o que Deus diz esteja na graça de Deus. Já é. Viva um relacionamento. Não viva uma religião. Estar com Deus é um relacionamento, não uma religião. Já é, tamo junto. Fé é viver em tudo que Deus é. Tudo que Deus diz é viver em tudo que Deus diz. Viva na palavra, tenha intimidade por prazer, viva com Deus por prazer, não por obrigação.
ok? Estar com Deus é prazeroso. Tamo junto. Já é graça sobre graça. Já